dia 29 de setembro de 2006, o Boeing 737 da Gol voava a 11 mil metros quando se chocou com o jato Legacy, que voava em direção aos Estados Unidos. O jato conseguiu pousar em uma base na Serra do Cachimbo. Já o Boeing não teve a mesma sorte e acabou se desfazendo no ar. Todas as 154 pessoas a bordo do avião morreram na hora. Como consequência, os corpos das vítimas acabaram por se espalhar pela floresta. Diversos indígenas que residiam na área escutaram o barulho do acidente. O cacique Megaron Tilkahamai e um grupo de 20 indígenas foram os primeiros a encontrarem os destroços e foram fundamentais ao resgate dos corpos das vítimas e na prestação de auxílio ao exército. Em novembro de 2006, os indígenas receberam certificados da aeronáutica pela ajuda prestada. Porém, a história não acaba por aí. A Mekaron Nyurunqua, Casa ou Cidade dos Espíritos, é uma área considerada sagrada, quase nunca frequentada, onde estão os espíritos dos mortos. Ela pode ser um cemitério, indígena ou um lugar onde morreram muitas pessoas, como é o caso dessa região, palco de uma das maiores tragédias da aviação brasileira. A queda do Boeing 737 da Gol na região inviabilizou cerca de 1.000 km² da terra indígena, uma circunferência com um raio de 20 km, o que corresponde a aproximadamente 1/6 da terra indígena. Nessa área não se pode caçar, nem fazer roças, e uma das 12 aldeias precisou mudar de lugar. Em 2010, os indígenas procuraram a companhia aérea na qual o Boeing pertencia para que a empresa retirasse os destroços, tornando assim a área menos impura, já que, conforme o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, os donos do avião são os responsáveis por retirar os destroços da aeronave do local da queda, mas a empresa ignorou o pedido. Os indígenas, então, pediram auxílio ao Ministério Público Federal, que abriu um inquérito. A Gol, em uma das reuniões, afirmou que a retirada dos destroços implicaria um dano ambiental muito expressivo, superior à permanência deles na região, e que a operação de logística para a retirada seria extremamente difícil, arriscada e dispendiosa. Surgiu então uma proposta inédita no direito brasileiro: uma indenização por danos espirituais. Contudo, tal matéria não é nova no âmbito da Corte Interamericana, principalmente no que se refere a questões indígenas, relacionando-se assim à forma como os direitos culturais são vistos pelos tribunais internacionais. Nesta temática de direitos espirituais, a CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, possui uma ampla gama de casos tratando desse tema, especialmente em relação aos indígenas, como é o caso Comunidade Maiana Awastini versus Nicarágua. A CIDH, diante da possibilidade de o Estado conceder a exploração de madeira a uma empresa privada nas terras indígenas, levantou o caráter espiritual do vínculo existente entre a comunidade indígena e a terra por ela ocupada, garantindo uma releitura do direito de propriedade. No caso acima mencionado, para a Corte, o direito do indígena sobre a terra vai além da possessão e produção, incluindo-se também o elemento espiritual, que deve ser desfrutado plenamente para a preservação de legado e transmissão a gerações futuras. Há de ser citado também o caso da comunidade Moiuana versus Suriname, referente ao genocídio de 39 membros em uma operação militar. Como o crime, mesmo após anos, não teria sido verdadeiramente elucidado com a punição de seus agentes, entendeu-se ter havido violação à Convenção e, para tanto, a Corte considerou ter havido uma violação moral profunda, já que, com base na cultura dessa comunidade, o espírito do morto não pode descansar enquanto não lhe for feita justiça, sendo isso o dever de seus familiares. Sendo assim, a comissão considerou como vítimas, no caso, não só os sobreviventes, mas também a família dos mortos. Também por isso, a Corte frisou que não tinha competência para analisar o genocídio em si, já que ocorrido anteriormente ao reconhecimento da competência da Corte pelo Suriname, mas que teria para analisar o resultado do processo judicial a respeito do tema. A Corte reconheceu ainda violação ao direito de residência e de propriedade, pois por consequência do ataque à comunidade, muitos de seus membros foram obrigados a sair de suas terras, pois pela tradição, a ela não podem voltar enquanto não tiver sido feita justiça.
Os casos citados influenciam em casos de dano espiritual, pois demonstra o pensamento da CIDH de que tais danos existem, que devem ser indenizados financeiramente sempre que não for possível o retorno ao status quo ante. E eles relacionam não com o íntimo do sujeito, como ocorre em relação ao dano moral, mas com a diversidade que marca uma determinada coletividade. Diante do exposto acima, é possível deduzir que as características dos danos espirituais são: danos coletivos envolvem um choque entre culturas distintas, provocando um choque em relação a uma delas. Geram sofrimento em relação a todos os membros de uma comunidade, sendo esse aspecto coletivo que diferencia do dano moral. Seria, assim, um dano moral coletivamente considerado. Atingem o estilo de vida, as crenças ou a dignidade de uma mesma comunidade, sendo de tal forma relevantes que, se prosseguem no tempo, podem até mesmo extinguir aquela coletividade. São danos imateriais. Voltando ao caso nacional, através da proposição desse caso inédito, houve alguns desafios a serem discutidos, como principalmente a quem seria pago a indenização. Porém, após diversas reuniões, foi celebrado em 2017 um acordo entre os Kayapó, a GOL, o Instituto Raoni, o MPF e a FUNAI. Foi acordado o pagamento de 4 milhões a título de reparação de danos materiais e imateriais decorrentes do acidente, e que o Instituto Raoni seria o responsável no emprego dos recursos em favor da comunidade indígena Kayapó, já que o Instituto é considerado uma sociedade civil de direito privado que possui sua própria personalidade jurídica, não possuindo fins lucrativos, de caráter associativo e constituída por tempo indeterminado. Além disso, é considerada legalmente como organização da sociedade civil de interesse público, que possui o objetivo de defender os interesses da comunidade indígena. Os valores seriam aplicados na melhoria das aldeias da região, além de reserva de parte do valor para acompanhar e combater causas contrárias aos indígenas no legislativo estadual e federal. A FUNAI e o MPF serviram de fiscalizadores do instrumento do acordo, quanto à regularidade formal e à segurança jurídica. Com a indenização, os indígenas concordaram com a permanência dos destroços em sua terra. Com ou sem eles, parte da área continuará sendo uma cidade dos espíritos, imprópria para o uso tradicional da comunidade, inclusive para as gerações vindouras. Com esse caso, tivemos uma inovação histórica no âmbito jurídico, o primeiro caso de dano espiritual no Brasil.